Fundada em 1875 no Val de Joux por Jules-Louis Audemars e Edouard Auguste Piguet, a Audemars Piguet nasceu como uma verdadeira casa de mestres relojoeiros. Ao longo de décadas, construiu sua reputação produzindo complicações extraordinárias e peças de acabamento impecável. Mas em 1972, tudo mudou. O designer Gérald Genta, junto com a equipe da Audemars Piguet, apresentou ao mundo o Royal Oak, um relógio de aço, com caixa octogonal, pulseira integrada, que quebrou todas as regras da relojoaria da época. O Royal Oak não só salvou a marca em plena crise do quartzo, mas também redefiniu para sempre o que significava luxo na relojoaria. Só que, apesar desse marco histórico, a AP de hoje enfrenta uma série de contradições e crises de identidade, e é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Trevor e muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo do canal Relógios Sem Fronteiras, né? Já passou aí 2 semaninhas sem vídeo, estava na correria, estava produzindo esse vídeo, assim como outro vídeo que eu estou fazendo, que é a segunda parte da história da Seiko, tá? Tá sendo realmente uma trilogia incrível, vai ter que ser 3 partes mesmo, porque a segunda parte está cobrindo apenas um trecho da história, até mais ou menos a crise do quartzo, e a gente precisa ainda redefinir a época atual. Mas hoje, pessoal, voltando aí com uma das séries originais do canal, quando eu comecei o canal lá atrás, há vários anos atrás já. Incrível como o tempo passa rápido, né? O tempo não espera ninguém. Parte do intuito do canal era ter essa série de críticas e análises um pouco mais... Tá bom, muita opinião, né? Aqui é um canal de opinião, sempre compartilho minhas opiniões, mas tento dar um fundamento, base, uma justificativa das críticas que eu faço. E quando eu critico uma marca porque eu admiro, gosto, sou muito fã dessa marca. Então eu espero muito mais dela do que de outras. Então legal que eu tô voltando com essa série, legal que eu tô voltando com esse capítulo novo que a gente tá falando hoje sobre a Audemars Piguet, mas ao mesmo tempo uma pena que a Audemars Piguet esteja numa situação que hoje eu considero ela como uma das piores marcas no setor da horologia, da relojoaria. Mas de maneira alguma, só para ressaltar, já fazer esse disclaimer aqui, pessoal, logo de entrada, que não tô criticando o Royal Oak de maneira alguma. Eu acho que essa peça realmente, como eu falei na introdução do vídeo, mudou, salvou não somente a Audemars Piguet, mas mudou um pouquinho os conceitos que nós carregamos muito hoje, né? Royal Oak, acho que ele continua inspirando, né, muitas peças, muitos relojoeiros, muitos designers, muitos criadores, qualquer um que esteja envolvido no segmento, com certeza é influenciado, inspirado e fica admirado por essa peça. Mas como a gente vai ver, pessoal, existem outras coisas que são consequências diretas e indiretas, questões de management, questões de decisões que realmente colocaram a Audemars Piguet como uma das piores marcas, tá? E é exatamente sobre esse ponto que a gente vai começar o vídeo de hoje. Audemars Piguet hoje é a marca de um modelo. É inegável que o Royal Oak mudou o jogo quando foi lançado em 1972. Com design de Gérald Genta, caixa octogonal, parafusos expostos, pulseira integrada, o relógio virou um ícone. Mas o problema é que 50 anos depois, a Audemars Piguet ainda vive à sombra desse sucesso. A marca praticamente enterrou todo o seu legado pré-Royal Oak. Relógios com grandes complicações, modelos clássicos de dress watches a inovações técnicas que fizeram parte da sua história. E no mundo da relojoaria existe um Big Three que sempre dizem, né? A Patek Philippe, Vacheron Constantin e a Audemars Piguet. Patek Philippe e Vacheron Constantin estão constantemente relembrando sua história com lançamentos de aniversário, comemorações de modelos, ícones dessas trajetórias centenárias dessas duas marcas. Mas a Audemars Piguet não. A Audemars Piguet realmente não tem. Parece que ela esqueceu qualquer sucesso, qualquer fabricação que ela tinha pré-1972. Acho que isso realmente já mostra um indicativo de como eles estão operando em base a Audemars Piguet Royal Oak. Então eu não vejo reedições históricas, eu não vejo um esforço para relembrar o passado, como começou a marca com novos modelos, reedições, comemorações.
tudo em base ao Royal Oak. São edições limitadas, são edições comemorativas do Royal Oak, parcerias, colaborações, que eu muitas vezes não estou de acordo, que vai ser um ponto daqui a pouco, mas é tudo Royal Oak. E essa quebra com o passado, acho que é isso que mais... Quem conhece o canal sabe que é um canal com muito viés histórico, muitas análises históricas, contando essas histórias, né? A Audemars Piguet hoje parece que quebrou com esse passado que ela tinha. O excesso de modelos do Royal Oak disponíveis, seja por cor, tamanho, colaborações, edições limitadas, mostram a paralisia criativa que a marca tem. E aqui, pessoal, eu acho que eu até quero fazer um adendo, porque alguns anos atrás a Patek Philippe se viu numa posição muito similar. Patek Philippe 5711 tinha uma lista de espera de muitos anos, acho que era 10, 15 anos mais ou menos, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui em cima que eu fiz, que estava descontinuando o Patek Philippe Nautilus. E pessoal, para entender isso, seria quase a mesma coisa que se a Audemars Piguet hoje descontinua o Royal Oak. Naquela época, era tanta a febre, a demanda pelo Nautilus, pelo 5711, que em vez de capitalizar sobre isso, e aproveitar essa demanda e criar campanhas, e criar todo o marketing, ou aumentar a produção de peças anuais, porque a demanda era excessiva, o que a Patek Philippe faz? Ela descontinua o seu modelo mais famoso, o seu modelo mais vendido, o seu modelo mais procurado, tanto no grey market, como no mercado de usados, como nas ADs. Então acho que, por mais que eu não esteja de acordo com muitas decisões que a Patek Philippe tenha feito ultimamente, com certeza essa decisão de descontinuar o 5711, eu acho que foi uma das decisões mais inteligentes, audaciosas e de maior integridade que eu vi na história moderna da relojoaria. Não estou exagerando, assiste esse vídeo que eu dou uma elaborada aí sobre essas questões, e é uma decisão que até hoje eu admiro muito da Patek Philippe. Então esse é o primeiro ponto. Infelizmente, Audemars Piguet hoje é uma marca de apenas um modelo, Royal Oak. Segundo ponto, pessoal, que a gente vai falar hoje é a relação com os clientes. Acho que o setor de luxo está passando por uma fase onde a exclusividade não é apenas determinada pelo preço do relógio, não é determinada apenas pela edição limitada do relógio. Eu acho que se você tem dinheiro, você está querendo um relógio, você consegue ele de alguma maneira, se você tem um poder aquisitivo para comprar. Mas como oferecer essa experiência? Acho que o luxo hoje em dia ele é muito qualificado pela experiência que você pode oferecer à pessoa. E, infelizmente, a Audemars Piguet está errando nessa maneira de apresentar o luxo, essa exclusividade, essa atenção para as pessoas que estão indo às suas boutiques. I was in London recently, and I'm a watch guy, I like watches. I saw this Audemars Piguet store, so I walked into the store. And you know they've got the front door, then they've got the other front door. Right? You can't just come in. So I come in and I'm trying to get past the security. Is like, oh, you gotta wait. Made me wait. And I'm looking and there's nobody inside the store. So eventually he opens the door and he says, please sit here. I'm used to, I imagine most of you here. You know, you walk into Swatch, look at the watches, and you walk out. Sit here and wait. I'm sat here. Here are the watches aren't going in. And then a sales consultant comes to me and the conversation about watches hadn't even started. And she was already sizing me up. She was looking at what I'm wearing. She was talking about where am I from, why am I in town, etc., etc. So she's trying to benchmark and gauge where I'm at. And even listening to stuff like, am I going to say it's an Audemars Piguet to an Audemars Piguet? Do I know the correct way to pronounce it? And she's doing all of this just in conversation. By the time she takes me to the watch, we're not just looking at the piece of glass that is a clock. The conversation is now shifted to value. E além desse tratamento, como a gente acabou de ver, nesse Reels, que com certeza vocês devem ter cruzado navegando suas redes sociais, existe também a necessidade que se você vai comprar, se você entra numa AD hoje em dia, da Audemars Piguet, muitas vezes o salesman, né, o consultor de vendas da boutique, ele vai te pedir uma carta. Ele vai te pedir por que você merece comprar um Audemars Piguet, quem é você, qual a sua relação com a marca, quais são suas pretensões pessoais, profissionais, praticamente que você tem que justificar por que você está querendo comprar um Audemars Piguet, por que você está querendo comprar um Royal Oak, né? Existe lista de espera nas boutiques hoje em dia, então para qualificar quem vai ser colocado aonde nessas listas de espera,
eles pedem essa qualificação, cara. Isso não é luxo, eu acho que isso realmente é uma questão de certa arrogância que eles estão tratando, cara, que isso nem a Rolex está pedindo. A Rolex já está sendo bem conhecida também por não tratar muito bem seus clientes, mas escrever uma carta, justificar, cara, isso eu acho terrível, né? Existem vários casos dessas solicitações, pessoas indo publicamente sobre essas demandas que eles estão fazendo. E além disso, as pessoas que vão entrar numa boutique hoje da Audemars Piguet estão atrás de um Royal Oak. Só que antes, e essa é uma prática exercida, tá? Ela não é promovida pelas marcas, mas é exercida pelas ADs. Muitas marcas não têm revendedoras diretas, eles vendem apenas através das ADs, né, que são as distribuidoras autorizadas, que têm acesso às peças, têm inventário, né, elas conseguem falar diretamente com a manufatura. Talvez a Rolex muda agora porque a Rolex comprou a Bucherer, né? Então acho que aí a gente vai ver uma transição nesse mercado, e eu realmente espero que sim, porque as ADs, as boutiques, então, elas estão operando agora que se você quer um relógio, se você entra querendo um modelo específico, ou talvez um modelo com uma alta demanda, né? Um modelo popular aí que a gente vê nas redes sociais, que hoje é o grande impulsionador de vendas, né? Eles vão querer que você compre primeiro um Code 1159, um relógio, um fracasso, lançado por Benamias, na tentativa de diversificar e abrir o leque da marca. Cara, um relógio muito criticado, realmente não apresentou nada novo, conceito muito desatualizado, uma execução não muito boa. Agora acho que existem modelos interessantes, mas no lançamento realmente foi um fiasco. Tão baixas são as vendas, cara, que se você quer comprar um Royal Oaks, eles praticamente pedem que você compre um 1159 primeiro, para depois ser qualificado, se tua carta for bem escrita e ele gostar de você aí então tem a permissão, tem o direito de comprar um Royal Oak. Eu acho que isso mostra que a Audemars Piguet, cara, tá atuando pior que a Rolex em tratamento com o seu cliente. Então, cara, isso com certeza é outro ponto que tem que ser considerado. Terceiro ponto, um assunto que eu falo com recorrência aqui no canal, que realmente foi um dos grandes impulsionadores deste vídeo também, é onde a alta relojoaria, a horologia, virou entretenimento. A million years ago, a meteor struck the nation of Wakanda, carrying the source of power. Quando o assunto são colaborações comerciais, todas as marcas flertam com o risco de banalizar sua imagem em busca de novos públicos. Mas ninguém exagerou tanto quanto a Audemars Piguet. A parceria com a Marvel levou a AP ao limite. Relógios ultra caros, inspirados em personagens como Black Panther, Spider-Man, e essas esculturas em miniatura no mostrador, e visuais que mais parecem brinquedos de luxo do que peças da alta relojoaria. Não se trata apenas de aproximar a marca da cultura pop. O problema é que a AP trocou sofisticação por espetáculo, tradição por fanservice. Foi uma jogada claramente pensada para viralizar, gerar manchetes e conquistar um novo tipo de comprador. Aquele que vê o relógio como símbolo de poder midiático, não como o herdeiro de um ofício secular. Bom, e essas parcerias, essas colaborações foram realmente impulsionadas pelo ex-CEO da Audemars Piguet, François-Henri Benamias, que realmente era um showman, gostava muito desse espetáculo, de se entrosar e de se associar com as pessoas, né, da mídia, de atores, de músicos. Pô, você entra hoje no site da Audemars Piguet, nem parece um site da relojoaria. E uma questão que eu tenho em específica com esse assunto, às vezes, é que eles justificam querendo falar, não, mas a gente está querendo, né, furar a bolha, entrar no novo mercado, procurar um novo público. Mas, cara, você vai... Essa associação, essa colaboração que teve da Audemars Piguet com a Marvel não saiu em nenhum canal de notícia, cara. Só saiu em canais de notícias de relógios. Não saiu no site da Marvel, eles não divulgaram, não saiu em nenhum site de notícias da cultura pop, não saiu nada em show business. Então, assim, não, diretamente assim, não existe muita conexão com esse público. Agora, se o influenciador que compra esse relógio vai em algum site, posta em suas redes sociais, aí de repente eu acho que existe esse vínculo, né? essa comunicação.
Mas, cara, no fim do dia, a Marvel só quer o licenciamento, quer o dinheiro da colaboração, muito obrigado e vamos pro próximo, sabe? Então, eu acho que é um exercício que não rende, não leva a marca adiante. Essas colaborações têm que ser cuidadosamente consideradas e executadas. E o jeito que eles fizeram esses relógios, cara, muito feios. Existem outras marcas, até marcas chinesas, que fizeram um ótimo trabalho trazendo essa cultura pop para a relojoaria. E é muito fácil falar, mas o Gerald Genta fez isso com o Mickey Mouse. Cara, era outra história, outro contexto, não tem nada a ver. Isso aí você está querendo usar isso um degrau, um marco histórico da horologia para justificar uma atitude totalmente nada a ver com ela, sabe? Cara, são outras épocas, então assim, você não pode colocar um desenhinho em qualquer relógio e falar, mas o Gerald Genta fez. Cara, isso é simplificar demais um assunto muito mais complexo e, cara, Gerald Genta só teve um. Então acho que as pessoas têm que parar de usar esse caso como justificativa para fazer essas ações, essas colaborações terríveis que estão afetando a relojoaria. Então a relojoaria, alta horologia, não é show business, não é um like, não é um vídeo que está viralizando na internet. Cara. Acho que estamos simplificando demais o assunto. E a Audemars Piguet é uma das marcas que mais está impulsionando a que a relojoaria vire entretenimento. E esse é um assunto muito sério, e aí a gente tem que estar considerando quais são as consequências a longo prazo que vão impactar a marca, e ainda vamos ver muito sobre isso. Bom, e o quarto ponto, então, pessoal, eu acredito que apesar de realmente se estar muito bem posicionada no relatório da Morgan Stanley, com grandes vendas todos os anos, sempre aí como uma das marcas independentes de maior venda no setor, a Audemars Piguet, mesmo assim, é uma marca que vive em crise atrás de uma máscara. A Audemars Piguet pode figurar entre as líderes no relatório da Morgan Stanley, ostentando faturamento bilionário, ticket médio altíssimo e uma procura que no curto prazo parece inabalável. Mas quando olhamos além do gráfico de vendas, o que vemos é um castelo construído sobre um conceito perigoso: valor percebido. E esse valor percebido, pessoal, ele não nasce através de uma tradição horológica, ele não nasce através de inovações tecnológicas, de materiais, como vemos como a IWC e outras marcas trabalhando, ou muitas micro brands e marcas muito menores trabalhando em novas complicações, novos formatos, trazendo novas indagações, respondendo perguntas. O que vemos é um marketing agressivo de uma empresa inteira sobre um único modelo. Isso é uma hiperexploração sobre um design único, replicando e duplicando aí em centenas e centenas de modelos do Royal Oak. Esse é o risco de você estar conduzindo toda uma empresa sobre um valor percebido, sobre um hype. Porque quando o hype está indo bem, nessa onda todo mundo vai querer surfar. Mas e quando o hype acabar? O que acontece quando essa bolha estourar? E o resultado? Uma marca que ainda fatura, mas que perdeu parte da alma que a tornava única. E aqui para mim que é o maior paradoxo que a AP está vivendo. Porque de um lado é líder de vendas, mas ao mesmo lado está com uma crise de identidade, dando costas aos conceitos e valores horológicos que ela mesma ajudou a criar durante a evolução da indústria relojoeira da Suíça. Audemars Piguet já foi uma casa de grandes artesãos horológicos, uma casa que fabricava, inovava, capaz de produzir as maiores complicações, o acabamento único, trazendo essa magia das montanhas do Jura, de uma expressão simples, elegante, sofisticada. Mas hoje, tudo isso é marketing. O que você pensa que você sabe da marca é um marketing agressivo, de uma exploração de um modelo só. Ela deu costas, ela não está dando representatividade ou espaço para o seu legado histórico. E hoje, para Audemars Piguet, o patrimônio virou um produto. A exclusividade, uma vez um luxo realmente para poucos, hoje virou um vídeo pro teu feed, um reel que alguém está compartilhando. E a alta relojoaria virou nada mais que um like. Será que a AP ainda pode voltar a ser uma verdadeira manufatura de alta relojoaria? Ou já virou só uma marca de um relógio, extraindo tudo o que puder, enquanto puder? Se amanhã o hype acabar, o que sobra da AP?
Um ícone cansado ou uma manufatura com algo novo para dizer? E esses são os fatores, pessoal, que eu acredito que coloca a Audemars Piguet como uma das piores marcas, uma crise que estamos vendo se desenvolver perante nossos olhos neste momento. É muito cedo para dizer o que vai acontecer a longo prazo com a Audemars Piguet, mas se o hype do Royal Oak acabar, eu acho que pode desestabilizar não somente essa marca, essa casa tão importante, mas um impacto significativo na indústria relojoeira da Suíça. Acredito que a nova CEO, Hilaria Resta, tem um trabalho difícil pela frente, já tomou algumas decisões que eu acho que tem um direcionamento totalmente diferente do Ben Amias, que eu acho que é muito bom. Acho sensacional que ele saiu. Mas com certeza, ainda é um trabalho árduo pela frente, mas se a Audemars Piguet não agir rápido, não agir de maneira inteligente, respeitando o passado, o seu legado histórico, pode ter grandes problemas pela frente. Então, infelizmente, o Audemars Piguet, mais além da minha admiração pelo Royal Oak, pelo todo o trabalho que a gente fez e como esse relógio Oak inspira tantas pessoas por tantas gerações desde 1972, cara, é uma marca em crise. Então, infelizmente, né, vou colocando aí como uma das piores marcas. Então, pessoal, deixa nos comentários, tá? O que você achou dos meus pontos, se você concorda, não concorda. Eu tento ler todos os comentários, respondo todos os comentários, então deixe seu comentário, compartilhe aí esse vídeo também com alguém que talvez goste da marca. Acho que é interessante a gente reconhecer que ela, infelizmente, está passando por uma crise e essas questões realmente a colocam como uma das piores marcas. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fique ligado que tem vídeo muito bom vindo aí pela frente, entrevistas inéditas no mundo da relojoaria, não somente no Brasil, mas tem aí uns convidados muito interessantes que vão poder contribuir bastante. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.